Foi realizado no início da manhã desta quarta-feira a quarta Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, onde foram discutidos vários temas. Algumas autoridades estiveram presentes. Vamos acompanhar a matéria a partir de agora. A Conferência da Pessoa Idosa é um espaço que a gente pode falar e identificar quais são as necessidades e as maiores melhorias que nós precisamos desenvolver no nosso município, a nível de estado e a nível federal também, na política de atenção e atendimento à pessoa idosa. Então, esse momento aqui é para que a gente suscite de quem verdadeiramente usa o serviço e usa as políticas públicas, do que a gente precisa melhorar em todos esses âmbitos. Diante disso, nós trouxemos, quem está falando nesse momento é uma palestrante que faz parte do Conselho Estadual, ela também faz parte da Secretaria Estadual de Saúde, para refletir com o nosso público o que é a Conferência da Pessoa Idosa, quais são os eixos norteadores para esse momento, e ao final da palestra dela a gente vai se dividir em pequenos eixos para debater mais especificamente cada uma, né, das propostas e suscitar esses momentos para que ao final a gente eleja essas propostas e possa colocar como propostas para o nosso prefeito, também a nível de estado e federal. Ao final disso, nós teremos um delicioso almoço, encerrando com um baile. Olha, o município ele oferece políticas públicas aos idosos, a exemplo do que ocorre para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, né? Então, esse público para nós é um público muito importante, né? Nós temos hoje, pela a Secretaria de Assistência Social, uma agenda permanente, semanal, onde nós temos ações, procedimentos, tarefas que contribuem com a vida do idoso. Não só no aspecto físico, mas também mental, motora, né, o condicionamento, a condição que nós temos de fazer com que esse público se interagem, possa ter um ambiente harmonioso e, acima de tudo, fazer com que esses espaços e essas políticas públicas possam contribuir para a sua saúde, seja ela clínica, mental, do dia a dia, esportiva, né? Então, a gente percebe o quanto que a Secretaria de Assistência Social tem tido cuidado para isso, para que a gente possa não só oferecer uma melhor qualidade de vida de momento, como em eventos como esse, mas, acima de tudo, quando eles não estão aqui. Isso é muito importante para nós. Oferecer somente a tarefa exclusiva, ordinária daquele momento, não é o que a gente pretende exclusivamente. Nós pretendemos fazer com que o idoso, assim como acontece com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com os nossos adultos, eles possam ter uma vida ativa, né, onde ele tem as suas escolhas devidamente respeitadas, onde eles possam ter o seu dia a dia devidamente respeitado e conduzido. Então, o município de Cão Verde está de parabéns por aquilo que já apresenta, por aquilo que tem apresentado, tem oferecido, e um ambiente como esse, de uma conferência como essa, é um momento oportuno para que a gente possa idealizar, apontar, levantar, rascunhar políticas públicas para melhorar aquilo que já existe, que, ao meu ver, né, já tem uma grande ação. Aproveito para parabenizar a primeira-dama Rosa, toda a sua equipe, mas a preocupação nossa é sempre estar promovendo ações que possam melhorar isso. Prefeito, a conferência serve justamente para também os idosos tirarem dúvidas, fazerem proposições. A gente conversou com alguns idosos aqui, tem algumas proposições. Apesar do bom trabalho que vem sendo realizado, tem alguns questionamentos que os idosos vão realizar hoje. Esses questionamentos vão ser levados depois a vocês, até a secretária Rosa também? Sim, sim. Eu sempre comento, Paulo, assim, toda ação pública, ela existe um passivo. Por mais que você promova grandes ações no ambiente público, sempre terá um passivo de descontentamento ou então de falta de amparo. Isso é natural. Quando eu digo natural, não é exatamente em fazer com que isso se normalize. Não, não é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Nós vamos fazer uma grande ação habitacional, mas mesmo assim algumas pessoas irão ficar descontempladas. Nós podemos fazer uma grande reforma da nossa malha viária, mas vira e mexe você vai ter um buraco aqui e acolá na rua, o que gera um passivo descontentamento. Então, a exemplo do que ocorre em outras situações de políticas públicas, também aqui existe, e é isso que nós precisamos pegar. É aquilo que, de repente, não condiz com aquilo que a gente vive, ou ainda que o poder público não conseguiu enxergar. Então, essas pessoas elas têm esse momento para trazer isso, e a partir desse relato, dessas queixas, a gente possa fazer com que a promoção das ações resulte em políticas públicas, sabe? Então, nós estamos totalmente voltados para isso nesse momento, e promover ações que melhorem cada vez mais. Olha, hoje o município de Campo Verde atende em média mais ou menos umas 500 pessoas idosas, tanto dentro do perímetro urbano como da zona rural.
Então, nós atendemos os idosos com a hidroginástica, nós atendemos com aulas de canto, alfabetização, nós temos pilates, nós temos o funcional, vôlei adaptado, né? Nós trabalhamos o baile, que é uma parte recreativa junto com eles. E a gente tem hoje a conferência, um momento para ouvirmos esses idosos, de entender quais são os anseios, quais são as atividades que eles querem realizar. Muitas das vezes nós escolhemos, mas hoje é o momento deles falarem, deles apresentarem para nós os anseios, as necessidades, aquilo que ainda está faltando para que eles tenham um envelhecimento digno. É um prazer você estar aqui, registrar o nosso trabalho da 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. E nós temos muito ainda a resolver, nós não temos 100% atendido o direito do idoso, porque nós temos mais de 5.000 idosos, mas é uma minoria que vem se divertir no CAI, nesses bailes e coisa. Não é isso só importante. O importante é a qualidade de vida. Nós idosos somos mal alimentados, não pela quantidade, mas pela qualidade, certo? Então, e tem muitas coisas aí que está na lei que nós vamos cobrar. Por sinal, tem uma lei do tempo do prefeito anterior que é casa-lar para os idosos. Pegar aquele idoso que não vem aqui, que está lá jogado, lá nos fundos da área, com cachorro, com criança, e que precisa passar umas horas diferentes, tipo assim na PAI, né? E lá eles vão receber informação de tudo que é tipo que é necessário para o idoso. É importante que realmente haja essas cobranças, doutor Geni. Nós temos que cobrar porque se nós não cobrar as coisas não acontecem, né? Eu aprendi uma coisa, Paulo, o nosso resultado depende da nossa organização. Eu tenho aperfeiçoado mais a minha ideia a respeito, principalmente do envelhecimento e de como esse tratamento dos idosos deve ser. Esse retirado da família é um termo já complexo, porque a família deve sim dar essa assistência, e a gente deve sim ter cada vez mais capacitação e aperfeiçoamento para deixar esses idosos cada vez mais autônomos. E aí sim, uma colocação em um lar, um abrigo, uma casa, ela deve ser a última saída para aquele idoso que não tem mais condições de mobilidade, não tem mais condições mentais de se autodeterminar e também não tem uma família. Ah, mas a família, ela é obrigada a pegar. A família, sim, é obrigada a dar assistência. Eu não tenho como pegar, mas tenho como efetuar a limpeza 2 vezes por semana naquela casa do meu pai. Eu não tenho condições de abrigá-lo, mas eu tenho condições de ir lá fazer comida para ele todos os dias. Então nós temos que colocar a família sim nesse sistema. A casa de longa permanência, a casa, o abrigo, aí ela é necessária para quem? Para quem não tem ninguém. E são muitos os casos de quem não tem ninguém. Aí sim eu acho necessário. Eu acho importante a gente fazer essa ressalva para as pessoas não acharem que o lar dos idosos é um abrigo para famílias que querem abandonar idosos. Então eu acho que a gente tem que tirar isso do conhecimento básico. Tem um lar, eu vou lá levar um idoso que eu não quero cuidar. Não é dessa forma. Nós vamos ter um lar, e eu acho que sim, tem que ter um lar. Essa proposição do Ministério Público já vem de outras gestões, não é só nessa, a gente vem sim, sempre aperfeiçoando, e começamos primeiro aperfeiçoando das crianças, e eu estou sempre sim fazendo, como promotor, da Curadoria dos Idosos, eu estou sempre sim fazendo essa colocação para todos os gestores da necessidade, sim, de uma casa de apoio para aqueles que não têm família, vou deixar isso bem claro, tá? Então, para aqueles que têm família, sim, eu acho que sim, o Campo Verde já está no momento de ter essa casa, sob pena de, em algum momento, o município acabar assoberbado ou assolado por uma série de ações judiciais, porque o Ministério Público vai garantir isso de maneira individual, com cuidadores dentro da casa do próprio idoso, o que vai acabar saindo de um custo muito maior do que, eventualmente, ter uma casa de abrigo. Eu sempre acho importante a gente respeitar a autonomia dos idosos, né? Não tratá-los como incapazes, nesse sentido de trazê-los para mantê-los ocupados o dia inteiro, como se eles não tivessem ocupação na sua própria casa, no seu próprio sítio. Então, assim, tem que ter muito cuidado para a gente não tirar deles a autonomia do que fazer, de como fazer. E, muitas vezes, das demandas que a gente recebe na Promotoria de Justiça, todas são patrimoniais ou são de comodidade. Eu tenho que trabalhar e não posso
ficar com o idoso, eu tenho que ter um lugar para colocar esse idoso. Não, eu acho que nós temos que ter essas casas de atividades abertas para os idosos que querem vir. Não para que os filhos, os netos, os sobrinhos, aqueles que são responsáveis e que principalmente oferem um pouco dos benefícios financeiros desses idosos, venham aqui e deixem os idosos para que não fiquem em casa. Então, nós temos que ter sempre a ideia de autonomia. Nós temos que ter as atividades, como temos a atividade da piscina, como temos oficinas, como temos os corais, para que eles sim determinem o que eles querem fazer. Esse respeito ele é o mínimo que a gente pode falar sempre que a gente tratar de idosos.